Seguindo aqui com as notícias, né, do mercado da bola, né, o Flamengo comemora aí, no caso a direção, a venda de João Gomes e enxerga o acordo como uma grande negociação, né? Lembrando que o João Gomes está se transferindo aí, né, tá toda aquela parte burocrática por Wolverhampton da Inglaterra. O valor pago, né, pelo time inglês é de 17 milhões de euros, algo em torno de, né, no caso, fazendo na cotação atual, de 94 milhões de reais. O Flamengo deu ok, o Ateta também já deu ok, e ele já está começando a fazer toda aquela troca de documentos, né, vendo as questões de visto de trabalho, toda a parte burocrática, e a diretoria entendeu que foi uma negociação favorável, né? E ainda fazendo uma comparação, analisando as últimas vendas na América do Sul, né, para a Europa, né, foi uma das maiores vendas, né? Então, o Flamengo vem aí enchendo o seu cofre nos últimos anos, Nazário. Sua opinião, você corrobora aí com a opinião da direção do Flamengo ou pensa o contrário? Cara, eu vou te falar assim, seria um sonho, né? O Flamengo manter ainda por uma ou duas temporadas o João Gomes. O João Gomes ele chegou com muita simplicidade ao time do Flamengo e tomou conta do nosso coração, né, cara? Jogando feijão com arroz. Você vê que ele não fez nada de extraordinário. Ele jogou futebol. Ele jogou futebol. O João Gomes, para mim, é o representante legítimo da parte raça, amor e paixão. Foi isso que ele entregou dentro de campo enquanto esteve no Flamengo. A gente pode até apontar, não é nem acusar, mas a gente pode até apontar alguns pontos falhos do João no sentido de crescimento técnico, né? A questão da construção de jogada, né? De sair distribuindo, mas isso não é de todo ruim, porque ele compensa com vontade. Ah, Nazário, mas todo mundo tem vontade, ok. Mas ele catalisa essa vontade em futebol dentro de campo. Ele mostra que tem vontade e vai. É um dos maiores pitbull. Vou dizer que é um dos maiores pitbulls que passou no Clube de Regatas do Flamengo, embora em tão pouco tempo ele ficou, mas assim, esse curto período em que ele ficou, conquistou o nosso coração. E não era um cara faltoso, não é um cara faltoso, né? Não é um cara desleal e joga para o time. Então, eu gostaria imensamente que ele ficasse no Flamengo mais 2, 3, 4 temporadas, mas o futebol é assim. O futebol, ele é implacável quando se trata de Europa, né? Seja um time de primeira, segunda ou terceira prateleira, mas o fato é que o futebol europeu está a léguas de distância do futebol brasileiro, né? E tem muita gente que critica, como é que vai deixar o garoto ir e tal. Cara, não tem como segurar um garoto com o talento dele. Primeiro, pela questão financeira, né? Provavelmente, eu não sei valores, mas provavelmente ele vai ganhar mais. Então, qual seria o jovem que iria recusar uma proposta de um time inglês, mesmo não sendo da primeira prateleira do futebol inglês, mas tem aquele detalhe, ele vai jogar contra os times de primeira prateleira do futebol inglês, talvez do futebol português, espanhol, italiano e por aí vai, e vai mostrar quem é o João Gomes. E eu arrisco a dizer o seguinte, daqui a 2 anos ele está num time de ponta da Europa. E aí não sei se na Itália, se na França, se na Espanha, enfim, se em Portugal, mas eu tenho essa convicção que ele não vai ficar muito tempo na Inglaterra, pelo menos no Wolverhampton, né? É assim que fala, Túlio? Wolverhampton. Wolverhampton. Então, assim, a impressão que eu tenho é de que ele não vai ficar muito tempo nesse time, que tem um potencial gigantesco,
que pode melhorar esses fundamentos, principalmente o que diz respeito à construção de jogada. E com isso, a gente fica triste, né? Mas, por outro lado, entra dinheiro, esse dinheiro acaba ajudando na negociação em relação ao Gerson, ainda sobra mais uma farpelinha aí que pode ser transferido ou direcionado para outras negociações, e futebol é isso, né, cara? Não tem jeito. E só para complementar a informação aqui, né? Isso tudo tem lá na coluna do Fla.com, matéria completa com todas as informações do que a gente vem falando aqui. Fazendo uma comparação, né? O Enzo Fernandes, inclusive, estava na seleção brasileira, na seleção argentina, jogador da base do River Plate, considerado uma grande promessa das últimas gerações do futebol argentino, meio campo, né? Ele foi vendido ao Porto por 10 milhões de euros, né? Na cotação ali, 55,1 milhões fixos, mais 8 milhões de bônus em julho desse ano, ou seja, no meio da temporada agora. E a gente vê a diferença. O João Gomes está sendo vendido por 17 milhões, né? E o Enzo Fernandes é o meia, né? Não é volante, não um jogador totalmente de marcação e tal, né? E assim, o cara colocado lá como uma das grandes promessas. O João Gomes nunca teve esse status. Não quero minimizar a importância do João Gomes, jamais farei isso. Se a gente for pegar no futebol brasileiro, nos últimos anos, talvez tenha sido uma das grandes revelações, né? Mas, assim, para a gente ver o peso da venda, porque eu vejo muitas vezes as pessoas comentarem, claro que eu não queria que o João Gomes saísse, o Nazário com certeza também não, mas, cara, como o Nazário colocou, né? Chega ali, amigo, vê grana, é muito complicado, a gente não sabe também a questão dos salários, né? Se aqui ele estava ganhando 250 mil, com certeza ele vai ter uma melhora salarial lá, então o cara vai ganhar muito dinheiro também. A Premier League é uma puta de uma vitrine, até para ele, como o Nazário também colocou, tanto para ele ir para uma outra, para um outro centro de futebol, né, a Itália, a Espanha, como também de outras equipes da própria Premier League, né, da própria Inglaterra. E só para complementar, com essa venda do João Gomes, né, o Flamengo já conseguiu bater a meta, né, que o Flamengo previa ali no orçamento aprovado ano passado para esse ano, de arrecadar com vendas 61,4 milhões de reais. Então, com a venda do João Gomes aí, o Flamengo já bate essa meta, já nada de braçada. Teoricamente, a gente não precisa vender mais ninguém, né? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!